Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e depois vamos ler a palavra do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito Deus grande, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tu que reinas, tu que és o alto, sublime, que habitas no alto e sublime lugar, mas que habitas também com abatido e contrito de espírito, para vivificar-lhe o espírito. Graças te damos porque nos deste esse privilégio de estarmos neste lugar, a fim de adorarmos o teu nome. E rogamos, Senhor, que nos conceda coração íntegro, que nos conceda a bênção do entendimento, que temamos o Senhor. Que o temor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nosso coração. Nós oramos por entendimento, rogando a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus, perdoa-nos os pecados. Conduza-nos sempre ao arrependimento quando pecarmos contra Ti. Em nome dele que nós te oramos. Amém. Vamos ler, meus irmãos e irmãs, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Vou ler mais uma vez a partir do versículo 10. Mas antes de começarmos a leitura, eu quero trazer para os irmãos a informação do que antecede ou antecedeu esse versículo 10. Ou seja, dos versículos 1 a 9, o que temos é Davi fazendo ofertas voluntariamente e fazendo um apelo, um santo apelo ao povo para que também fizesse oferta voluntária. E quando Davi percebeu que não só ele, mas também o povo ambos ofertaram, levando-se em consideração três coisas, são três advérbios: voluntariamente, abundantemente e alegremente. Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro. Diante disso, Davi diz o versículo 10. Olha que expressão interessante, Alisson. Pelo que, ou seja, em razão disso, agora acompanha a leitura do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, diante disso, portanto, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também
Na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz oferta voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Vamos ler o versículo 20? Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Meus irmãos, nós estamos talvez no 6º ou 7º momento de reflexão, de consideração desse texto. E eu não quero passar muito tempo vendo o que já tivemos a oportunidade de considerar, mas penso que seria interessante que nós estivéssemos considerando pelo menos 2 pontos anteriores ao que nós vamos ver hoje. Ou seja, lembrem-se que quando Davi fez o que fez, ofertou... peraí, só um instantinho. Ele ofertou junto com o povo, voluntariamente, abundantemente e alegremente. Quando ele percebeu que isso tinha sido real, verdadeiro, tanto da parte dele quanto do povo, nós vimos Davi não só louvou o Senhor, como o versículo 10 nos diz, que desde o versículo 10 é uma adoração ao Senhor, como ele, estupefato, admirado. Nós vimos que nos versículos 14 a 16, Davi viu a si mesmo e ao povo como incapazes de doar dessa maneira. E nós tratamos voluntariamente. Ele diz: porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente? Eu estou lendo o versículo 14. Estas coisas. Davi tinha consciência de que, naturalmente, ele era pecador, e como pecador, naturalmente, ele era voltado para si mesmo. Ele era interesseiro, estou me referindo do ponto de vista natural. E fazer o que fizeram, da maneira como fizeram, causou-lhe, como eu disse, admiração. E ele diz: olha, sabe por que isso eu estou falando? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti. Tu és o eterno e nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Mas, além disso, como vimos, Davi teve uma convicção, ou outra convicção. Segundo o versículo 17, acompanhe. Davi teve convicção, esse é o ponto 15, pode colocar aí, por favor. Davi teve convicção de serem ele e o povo doadores, o quê? Sinceros. Então, como nós vimos aqui, nos encontramos com uma espécie de situação que nós ilustramos com uma moeda. Uma moeda, digamos que aqui seja moeda, ela tem uma face e outra face. De um lado, Davi verificando que tudo vem de Deus e que só por causa dele, do Senhor, é que ele estava dando voluntariamente.
O outro lado da moeda é a convicção de que é possível, sim, o pecador fazer isso, doar voluntariamente. Então, nós chegamos a um outro ponto, que no versículo 18, olha bem, onde Davi pediu ao Deus da aliança, que preservasse a integridade dele e dos demais. A integridade de quem? De todos. O que é isso? Lembrando, o que é essa integridade? Tem a ver com sinceridade, tem a ver com a harmonia entre o interior e o exterior, as realizações, porque nós sabemos que, por natureza, nós somos tendentes à hipocrisia. Nós somos capazes de dizer que está tudo bem quando não está tudo bem, e nós sabemos que não está tudo bem, e nós agimos para que as pessoas pensem que está tudo bem. Isso não é outra coisa senão um teatro. Então Davi se preocupou pedindo que o Senhor preservasse, desse continuidade àquilo que estava acontecendo, o que tinha acontecido. É o que ele diz no versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Então ele diz, olha a convicção dele, eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Então, no versículo 18, ele faz essa petição. Senhor, que a gente continue, que o teu povo permaneça com essa disposição, com essa integridade, com essa sinceridade. Senhor, é uma oração, versículo 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, o Deus da aliança, que aqui ele pede, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes, ele diz, inclina-lhes, inclina-lhe o coração para contigo. Foi onde nós paramos no domingo passado. Davi fez a petição que a gente percebe de Gênesis a Apocalipse, que quando o homem se volta para o Senhor, é porque o Senhor é quem inclina o coração de alguém para ele. Jeremias fez a oração, Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos. É impossível que uma pessoa se volte para o Senhor com sinceridade sem que não haja concorrência, sem que não haja ação do Espírito Santo. Quando é que uma pessoa ora de modo agradável ao Senhor? Quando ela ora movida pelo Espírito Santo. Daí, no Novo Testamento, nós encontramos exatamente isso, a ponto de Paulo dizer aos Filipenses, depois que ele mostrou a grandeza do Senhor Jesus Cristo, a majestade do Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus ouvintes que ele, porque se humilhou de modo profundo e ímpar, único, sendo obediente até a morte de cruz, e disse que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo dito isso,
tendo mostrado a excelência da majestade do Senhor Jesus, ele diz: portanto, meus irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, também agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, o seu beneplácito. Ou seja, Paulo diz aos irmãos que já eram crentes: quando vocês fazem alguma coisa boa, é porque Deus é quem age em você. Ele é quem opera em vocês, tanto o seu querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Faz coro com o que nós estamos vendo aqui. Senhor Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, inclina-lhe o coração para contigo. Eu estava dizendo que uma pessoa só ora de modo agradável ao Senhor quando há operação do Espírito Santo. Vejam Efésios capítulo 6, por gentileza. Aqui em Efésios 6, o apóstolo esteve finalizando essa carta, a partir do versículo 10, mostrando aos seus irmãos que estavam em Éfeso que eles tinham uma batalha contínua, na verdade, uma guerra contínua, e que para que eles permanecessem firmes, em pé, eles necessitavam de estar com o que ele chama de armadura de Deus. Mas quando ele começa a descrever essa armadura de Deus, como que mostrando ela é constituída de que elementos? Quais são as peças que fazem parte da armadura de Deus? Ele diz, vamos ver a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, primeiro aspecto da armadura, cingindo-vos com o que, irmãos? A verdade. Primeira peça da armadura. Segunda peça, vestindo-vos da couraça da justiça. Terceira peça, calçai os pés com a preparação ou prontidão do evangelho da paz. Aqui um parênteses, irmãos, quem não evangeliza está sem a armadura de Deus, porque falta uma peça fundamental. E essa peça chama-se calçar os pés, com a prontidão ou com a preparação do evangelho da paz. Vocês lembram quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas? Se não estivermos calçados dessa maneira, prontos para evangelizar, nós não estamos preparados para enfrentar as ciladas do diabo, que é, de fato, o nosso grande adversário. Além disso, no versículo 16, ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. Imagina um soldado que tem um escudo, e no texto original a ideia é que é um escudo bem amplo, bem grande, e é com esses escudos que a fé agindo diz, também está escrito. E ele diz assim, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E vem mais uma peça, tomai também, versículo 17, o capacete da salvação. E o capacete, você sabe que se a pessoa não tiver com a cabeça protegida, ela praticamente será neutralizada por completo. Então, a mente precisa estar segura com esse capacete, que ele chama da salvação. E vem uma outra coisa. Qual é a outra coisa? A espada do Espírito. E ele diz muito claro, que é o quê? A palavra de Deus. Veja, irmãos, eu fui realmente muito lento para mostrar tudo isso para vocês, dizendo que essas peças que formam a armadura de Deus só vão ser eficazes na vida nossa se tiver o que vem em seguida: oração.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, como irmãos? No Espírito. Ora, alguém vai para uma vigília, isso é muito comum, vigília, as pessoas vão para a vigília, aí para poder ficarem acordadas, elas tomam café, comem bolo, elas contam história, etc, e depois saem de lá dizendo, estou cheio do Espírito Santo. A pergunta é, será que essas pessoas oraram no Espírito? E o que significa orar no Espírito? Significa orar impulsionados pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando isso não acontece, nós não vamos estar de acordo com a petição de Davi. Conserva-lhe para sempre essas disposições, inclina-lhe o coração para contigo. Falei tanto para dizer isso, que isso tem a ver com voltar-se para o Senhor. Tudo bem, irmãos? Isso posto, vejamos então o que diz, esse é o Davi pediu ao Deus da aliança que preservasse a integridade de todos, é o que nós estamos vendo. E agora, veja bem, esse é o ponto. Davi pediu ao Deus da aliança que preservasse a integridade de todos. Vou repetir aqui só para nós nos situar. Dirigiu-se ao Deus da aliança, conforme vimos, chamando a Deus de Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Fez uma humilde petição ao soberano, quando disse, conserva-lhe para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. E apresentou ao seu Deus a sublime necessidade de todos, quando disse, inclina-lhe o coração para contigo. Paramos aqui. E de fato, irmãos, se nós quisermos que nossos vizinhos, antes, nossos filhos, sejam salvos, que nossos filhos sejam alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa oração tem que ser essa: inclina-lhe o coração para contigo. Faze isso, Senhor, como tu fizeste com Lídia, que ouvia, junto com outras mulheres, a explanação que o apóstolo Paulo fazia naquele rio. Aonde era? Lá em Filipos, na Macedônia. E o Senhor abriu o coração de Lídia para escutar com ouvidos espirituais o que Paulo dizia. Vocês lembram disso? Essa tem que ser a nossa oração. Evangelizar é semear, mas a gente sabe que só o Senhor é quem faz com que a sua divina semente prospere no coração dos seus eleitos. Foi aqui que paramos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, senhora. A senhora fez uma pergunta domingo que já ultrapassou as barreiras nacionais. Sabia? Tá? Foi ela que fez a pergunta lá domingo. Aí saiu um trechozinho, um shortzinho. Mas faça a pergunta, eu te faço, por favor. A pergunta é, tem como certificarmos que a nossa oração está sendo movida pelo Espírito Santo? Tem. Se não tivesse, a gente estava frito, né? Tem. Quando é que eu sei que eu estou orando no Espírito? Vamos pensar aqui. Estarei eu orando pelo Espírito se eu disser assim, Senhor, caia fogo do céu e queime essa gente ruim. Lembra de João? Lembra? Não lembra de João, não? João, o Senhor disse, o espírito de vocês é diferente do meu. Porque queria que o Senhor mandasse descer fogo do céu contra os samaritanos. Porque não receberam o Senhor. Vocês já perceberam? As orações dos nossos dias, vamos pensar aqui no nosso dia, nosso país, é uma oração no Espírito? Não, porque quer que os inimigos deles se acabem. Isso não pode ser oração no Espírito. A oração no Espírito, como nós vimos, o Senhor Jesus dizendo assim, ó, Pai, perdoa-lhe,
Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Oração do Espírito é quando a gente sabe que o que está sendo pedido é da vontade do Senhor. Primeiro, a casa aqui que eu dei, a gente já sabe que não é da vontade do Senhor. Mas vamos lá. Eu oro ao Senhor dizendo, Senhor, eu gosto, o Senhor me deu essa casa, mas ela está tão apertadinha, Senhor. Me dá uma casa ampla, e, se possível, com a piscinazinha. Será que o Senhor... Primeira coisa, será que o Senhor vai querer me dar uma casa com piscina? Provavelmente não vai dar, porque ele sabe que eu vou me afogar, porque eu não sei nadar. Provavelmente ele não vai me dar essa casa com piscina. Então, vocês veem, são coisas que devem estar de acordo com a palavra do Senhor. E eu não estou inventando nada. Abram suas Bíblias, por favor, na primeira carta de João, capítulo 3, primeira carta de 1 João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque, outra razão, está vendo para a oração no Espírito? Guardamos o quê? Os seus mandamentos. E fazemos diante dele o quê? O quê? E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, interessante que ele já sabe o que vai receber. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Agora vamos pensar aqui. Qual é o mandamento dele? E aí vem mais um elemento que nos mostra se nós estamos orando no Espírito. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. Primeiro, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Crer em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo não diz respeito somente a vê-lo como Salvador, mas também a tê-lo como Senhor, sendo Ele o árbitro em que lugar? No coração. Essa é a oração no Espírito. Outro elemento, versículo 23, a parte segunda, a parte final. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Se eu estou orando e eu percebo que eu tenho azedume, ressentimento contra determinadas pessoas, eu devo ficar certo de que eu não estou orando no Espírito. Qual é o fruto do Espírito? As obras da carne são conhecidas e são aquelas misérias. Mas o fruto do Espírito começa com o quê? Amor. Começa com amor. Então, se eu não estou amando, eu devo estar certo de que não estou orando no Espírito. Está respondida a sua pergunta? Ok. Muito obrigado. Alguma outra pergunta? Vocês percebem que essa petição é fundamental. Ele está dizendo, inclina-lhe o coração para contigo. Pois não. Diante do exposto em relação à evangelização e à eleição e predestinação, como se dá o nosso papel de evangelistas, uma vez que o Senhor tem os seus escolhidos? Como evangelistas, nós precisamos ter dois cuidados, pelo menos. Um deles é que sejamos fiéis às Escrituras. Ou seja, eu preciso pregar o Evangelho. O Evangelho. Esse negócio de historinha para cá, historinha para lá, e nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para evangelizar, usar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? Alguém perguntaria. Aí nós perguntamos, Paulo, nos lembre isso. E Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá dar uma olhada. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai dizer no versículo 1. Irmãos,
Veja como é necessário a gente sempre estar lembrando as mesmas coisas. Venho lembrar-vos o quê? O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o Evangelho, o que também recebi. O que é então o Evangelho? Ele vai definir que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, a morte de Cristo foi determinada nas Escrituras. E as Escrituras dizem que isso foi algo feito desde a eternidade. O sangue dele foi conhecido desde a eternidade. E que, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo isso está registrado. Isaías 53 fala muito bem, com todas as letras, detalhes de como ele recebeu sofrimento total, foi desprezado e foi morto. E a sua ressurreição viria em seguida, segundo Isaías 53. Essa é a primeira coisa que eu preciso estar lembrado. Eu preciso ser fiel às Escrituras. Segunda coisa que eu preciso fazer como evangelista, eu preciso saber que não depende de mim converter ninguém. Irmãos, quando alguém faz apelo dizendo, irmãos, os que ouviram essa palavra do Evangelho, fiquem em pé. Aliás, eu sou do tempo que era assim, mais ou menos assim. Pregava-se a palavra, aí dizia assim, olha, os que foram abençoados com essa palavra, levante um dedo. É fácil levantar um dedo, né? Eu estou aqui fazendo um floreio. Levante um dedo. Faz o seguinte, levante a mão. Faz o seguinte, fique em pé. Agora venham aqui para receber a bênção maior. Isso é desonestidade, irmãos. Quem opera no coração, como aconteceu com Lídia, é o Senhor. A mim cabe pregar o Evangelho. Fazer apelo, sim, naquilo que é a exposição da palavra, fazer na aplicação. Agora, fazer com que as pessoas achem que elas precisam se levantar, precisam caminhar e vir até a frente, para poder selar a sua conversão. Isso é conversa. Permita-me dizer isso. É conversa. Na Bíblia você não vê isso, não. Você vê assim. Atos capítulo 2. Olha que diferença. Em Atos capítulo 2, o que nós vemos é o apóstolo Pedro pregando a palavra do Senhor, aqueles que, versículo 12, todos atônitos pelo que estava acontecendo, sinais e maravilhas, ou seja, falavam em outras línguas, as línguas dos medos, pardos, sei lá, várias línguas. Eles ouviam a mensagem na sua própria língua. Todos atônitos e perplexos, versículo 12, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, Pedro passou a falar para estas pessoas. Tanto é assim que ele disse, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu destes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele começou a pregar. Veja o que ele pregou. Depois de consertar, dizer que ali não é embriaguez, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E então passou a mostrar o que a Escritura diz acerca disso, mostrando que ele era muito maior do que Davi, muito maior do que todos os outros do passado. Mas vocês notem, olha o que Pedro fez.
Pedro foi incisivo. Vós o matastes. Vós o matastes. Isso é o que é o apelo que a Escritura faz. E qual foi a reação do povo? Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o quê? O coração. Ou seja, a ideia aqui é um verbo que significa picar, furar. A ideia de atormentar a mente. Eles passaram a se sentir culpados pela morte do Senhor Jesus. E então vem a pergunta de desespero: que faremos, irmãos? Aí sim, ele diz, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí diz aqui, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, leamos juntos, por favor, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Era a pregação no Espírito e era uma conversão no Espírito. Pessoas que nasceram de novo diante da mensagem fiel das Escrituras pelo apóstolo Pedro. A pergunta foi o quê? Como é que nós devemos agir como evangelistas? Eu dei duas direções. Primeiro, é necessário o quê? Fidelidade à pregação do Evangelho. Lembra? Segundo, a certeza de que não sou eu que converto ninguém. Meu papel é semear. Quem faz com que a semente germine a ponto de dar fruto é o Espírito do Senhor. Sim, senhor. Mais uma pergunta ali, por favor. Nós estamos vendo aqui, olha, inclina-lhe o coração para contigo. Querem dizer o seguinte: só o Senhor pode fazer isso. Ninguém mais pode converter qualquer pessoa ao Senhor. O irmão relata que já foi feita essa pergunta várias vezes a ele. Se o Senhor tem seus escolhidos, por que nós devemos ainda pregar o Evangelho? Então, irmão, baseado no que diz Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele lembrou a pessoa que nós devemos pregar o Evangelho, primeiro porque é uma comissão do Senhor. Ele que nos ordenou pregar o Evangelho. E comparado, então, com o que o Senhor respondeu, falando diante do que o Senhor respondeu, ele gostaria que o Senhor fizesse uma comparação com a resposta que ele deu à pessoa. Ok, eu creio que o Senhor deu uma resposta boa para a pessoa, mas quando se pergunta assim, por que se só vão ser salvos os eleitos? Por que eu preciso pregar o Evangelho? Tá boa assim, essa pergunta desse jeito? Para chegar àquilo que o Senhor está dizendo. Tá boa assim? O que ele disse? Você tem que ver o que ele disse. Porque os outros lá fora não sabem o que ele disse. O que foi que o Senhor disse? Tá bom assim? É essa. Sim, a pergunta foi essa. Mas qual foi essa? Qual foi a pergunta? Eu quero que abramos nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, por gentileza. Nesse capítulo 2, que começa com a palavra que o nosso irmão Alisson gosta muito, no versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo vinha, no capítulo 1, vem estimulando a Timóteo a prestar atenção àquilo que ele foi chamado para fazer, no capítulo 1. E trouxe para ele a lembrança de que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de amor,
moderação e poder. Apresentou para ele um exemplo maravilhoso de um servo do Senhor chamado, ele chama aqui de Onesíforo, que solicitamente, sabendo que o apóstolo Paulo estava preso, foi até Roma, a capital do império, e devia ter muitas cadeias, mas ele procurou cadeia por cadeia até achar Timóteo. É aí, nesse caso, que ele diz assim: tu, pois, filho meu, diante do que ele disse, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E tudo isso para que Timóteo desempenhasse o seu papel como evangelista, a ponto de dizer assim: e o que de minha parte, versículo 2, e o que de minha parte ouviste através de muito testemunho, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ensino àqueles que iam chegando, e para que esses vão também ensinar. E lhes deu, ou seja, apresentou a Timóteo algumas ilustrações para fortalecê-lo. Quando chegou no versículo 8, ele disse: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto. Por causa de quem? Por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Primeira coisa que a gente vê aqui é a seguinte: os eleitos precisavam de salvação, os eleitos precisam de salvação, e a certeza que a Bíblia nos dá é que essa salvação só é possível quando eles creem. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Mas ele vem falando exatamente de evangelho, e ele estava encarcerado por causa do evangelho. E ele sofria por causa do evangelho, e para que ele pudesse pregar a palavra, e ao ponto de dizer: mesmo que eu esteja preso, o evangelho não está preso. Já o evangelho não está preso. Então, estamos certos, pela Escritura, de que os eleitos serão salvos na medida em que eles ouvirem a pregação do evangelho, que é o que o senhor falou para a moça, para a pessoa que lhe perguntou. Aí vem a pergunta: mas por que Deus não fez de outra maneira? Porque ele não quis fazer, ele quis que o seu filho que ele enviou fosse o alvo como salvador dos eleitos. E isso é antigo. Isaías já diz para nós que isso é antigo. Mas antes de Isaías, vamos pensar aqui. O Senhor Jesus diz assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ou seja, o Senhor providenciou para que Abraão ouvisse o evangelho e anunciasse o evangelho, diz, pré-ordenou o evangelho. Mas a gente lendo a Escritura, desde Gênesis, antes de Abraão, já tem Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que diz que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, ainda que ele tivesse o seu calcanhar picado pela serpente. Então, toda a história bíblica leva a esse descendente da mulher, que nós sabemos que é Cristo. Não é Isaac, não foi Jacó, não foi Moisés, não foi Davi, mas foi um descendente de Davi. Ok. A salvação, ela é através do descendente da mulher, que é Cristo, como está escrito: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Só um instantinho, só para eu terminar aqui esse pensamento aqui, por gentileza. O resto estavam sujeitos à lei. Aí vem a questão assim, falta ainda alguma coisa para completar a nossa resposta. Mas por que então o evangelho é pregado a todos e não é pregado somente aos eleitos? Duas coisas. Primeiro, o Senhor não nos deu a capacidade de dizer, olha, meus filhos são eleitos, meus vizinhos são eleitos, aquele pessoal é eleito, para eu só pregar aos eleitos. Não. Eu não sei quem é. Então, eu tenho que ouvir o Senhor Jesus dizer assim, lá em Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, por que então pregar até mesmo para os que não são eleitos? Porque é por meio do evangelho que todos recebem ou a condenação ou a salvação. Todos. Por isso que nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, aroma suave para os que são salvos, mais do que o outro, cheiro de morte para os que se perdem. Então o evangelho tem que ser pregado a todos. O evangelho vai fazer o seu papel tanto num caso quanto no outro. Num caso ele vai condenar, no outro caso ele vai salvar. Tudo bem? Quem foi que perguntou? Foi? Sim, ele tem uma pergunta. Eu também tenho uma dúvida quanto a ele. Eu vou responder assim. Desculpa. Aí vocês estão boicotando o som do nosso intérprete? Alô, som? Sim. A medida? Na medida em que... Tá. A pergunta do irmão, diante do que o senhor disse, é se há possibilidade de um eleito por Deus não ser salvo? Isso é impossível. Você não gostou da minha resposta, não foi? O senhor quer que eu diga mais coisas, não é isso? Eu estou dizendo que não. Não há possibilidade de um eleito não ser salvo. O que é o eleito? Primeiro, significa escolhido. Quando é que o Senhor escolheu a nós, pecadores? Quando? Antes da fundação do mundo. E quando ele primeiro, antes de nos escolher, ele fez uma coisa, ele nos amou. E porque nos amou, nos escolheu. Porque nos amou e nos escolheu, ele inclusive predeterminou o nosso destino. Ele disse, esses eleitos a quem eu amei, eles vão ser conformes à imagem do meu filho primogênito. Que nada tinha existido, tudo na eternidade. Tudo lá na eternidade. Agora, me pergunte, como é que isso? Não sei. Você tem que dizer, só um instante, você tem que dizer tudo isso aqui, viu? Você diz o primeiro, depois o mais ou menos dele. Por favor. Ah, tá, entendi. Eu entendi. Você entendeu? Fale aí. Se não entendeu, eu vou logo falar, porque já está passando tempo. Tudo é a questão da palavra que você utilizou, à medida que o evangelho vai... Aí... É assim, eu entendi. Muito bom, muito bom. A dificuldade dele, que eu espero que seja saneada agora, é a seguinte, porque eu usei a expressão assim, na medida em que os eleitos vão ouvindo o evangelho, eles vão sendo salvos. E é isso mesmo. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais. Desculpe eu estar rindo assim, porque eu sou difícil de rir assim quando eu falo, mas é porque vocês fizeram rir agora. Eu estou rindo de vocês. É assim, vamos lá. Imagina eu com um cesto cheio de semente, digamos de milho. E o que é meu papel? Vou caminhando e jogando a semente no lugar, no reguinho que eu comecei na agricultura é assim, vou jogando. Então, à medida em que eu vou jogando, algumas sementes vão prosperar, outras não. Quais são as sementes que vão prosperar? São aquelas que caem no coração dos eleitos em boa terra. Então, na medida, a ideia é assim, eu não sei nem dizer outra palavra, né? Eu estou enrolado aqui, mas é assim, vai piorar a situação, vai piorar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês escolham
processo, conforme o que for, vai ser difícil. Eu não estou... Já está falando, mas não é isso que ele quer saber, não. O senhor já entendeu a história da medida? Já entendeu a questão da medida? Irmãos, eu deixo de dizer uma coisa para você. Só um instantinho, por favor. Já bateu, não tem nem mais jeito, não tem nem... Salvo pelo batido. Deixa eu me falar uma coisa para vocês. Eu tenho isso aqui com cuidado, mas não é uma crítica, mas eu tenho percebido, isso é bom para quem prega, viu, pastor? Quem prega, viu, pastor? Estou falando, pastor. Os pastores presentes, os outros que pregam, como é interessante a questão da linguagem, que a gente às vezes pensa que está todo mundo entendendo e não está. E eu termino com um exemplo que aconteceu comigo em São Paulo. Estava numa igreja em São Paulo, pregando sobre perdão e dizendo que quando a pessoa não perdoa é porque ela está apegada, ela está presa, ela está acorrentada à ninharia. Ninharia. E eu achando que estava tudo certo. Eu disse, opa, peguei os paulistanos aqui. Aí um camarada chegou para mim e disse, pastor, o que é ninharia? Ninharia, em alguns lugares, é completamente algo simples. É algo pequeno demais, ínfimo, desprezível. Aí eu digo, misericórdia, eu passei a usar outras palavras além da ninharia. E eu pego assim, imagine, você tem R$1 centavo. Você compra o que com R$1 centavo? O quê? Isso é ninharia. Então, a questão da palavra. Então, eu não imaginei que o que eu tinha falado não chegou bem. Mas eu espero que o irmão tenha compreendido, né, o que vimos. Em síntese, o que vimos? De novo, o pedido de Davi ao Senhor. Senhor, inclina-lhe o coração para quem? Contigo. Semana passada eu dei o exemplo de Elias, que pediu que o Senhor inclinasse o coração do povo a ele, porque o povo não sabia mais quem era Deus. Se era Baal ou se era o Senhor. Quem era Deus? Então aquele milagre que ele fez levou o povo a dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, o Senhor inclinou o coração daquele povo para si. Vimos que a evangelização, ela tem esse papel de fazer com que o Senhor chame para si, por meio do evangelho, por meio da sua palavra, os seus eleitos. Olhando para a igreja, também, avivamento tem a ver com isso. Quando nós queremos avivamento, não é avivamento para falar em línguas, não é avivamento para fazer milagres, não, o maior milagre é o que aquela querida irmã que a gente conhece canta, já operou em mim. O quê? Me converteu, me levou ao novo nascimento e agora eu sou do Senhor, mas eu preciso ainda, todo o tempo, dizer, Senhor, como Jeremias, que era crente, converte-nos e seremos convertidos. Todos nós necessitamos, irmãos, de voltarmos muito mais, focar-nos muito mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, para que Ele reine no nosso coração e assim nós tenhamos uma conduta tal que Ele seja glorificado. O que vocês dizem? Amém.